capítulo 12 do livro Tumbu, que eu li ontem para vocês, onde o Joisé foi atingido por bandidos, né? E tá caído ali no meio do sertão, no meio do nada. O companheiro dele, o Vanderlei, sumiu com os bandidos e roubou toda a carga de bois deles, né? De vacas e boi, etc e tal. E Tumbu tá ali, com o Joisé caído no chão. Isso nós vamos ler no capítulo 13 aí o que aconteceu com ele. Então nós vamos fazer essa leitura compartilhada do capítulo 3 junto. E então hoje eu vou ler o capítulo 14, tá bom? Em casa de Joisé. Não fui embora no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. A princípio, aquela senhora de cabelos longos e corpo que pareciam o pescoço de uma girafa me pediu que esperasse Joisé sarar. Ele estava se recuperando do raio que tinha levado no braço e precisava ficar deitado numa palha lá que os brancos usavam para dormir. Assim que ficasse bom, me levaria de volta ao rio e subiríamos em direção a Olinda, dizia ela. A senhora se chamava Meiriá. Ela era tia de Joisé, mulher do homem de cabelo de nuvem. Todas aquelas aldeias ali por perto eram deles. No casarão morava uma infinidade de parentes e amigos dos donos. A principal preocupação das pessoas era andar com seus cavalos para cima e para baixo, conduzindo seus bois em viagens longas, às vezes até de barco. Curiosamente, em suas plantações não havia nenhuma daqueles pés de cano fino e verde que se espalhavam por terras de Donana até onde não dava mais para ver. Plantavam principalmente as ervas que serviam para acender aqueles barros que soprava, que era chamado de cachimbo. Também uns rolos cheios de caroços amarelos, chamado milho, e algodão também. Era tudo que eles plantavam. Também haviam poucos pretos e alguns de pele vermelha por aquelas regiões. E o mais incrível, poucas vezes vi gente da pele negra ser presa ou castigada por ali. A maior parte do tempo eram os próprios brancos que batiam uns nos outros, quando não trocavam tiros entre si. Certamente uma estranha forma de confraternização, imaginava eu. Bom, mas a verdade é que, enquanto aguardava a recuperação do meu amigo Joisé, acabei criando amizade com os moradores do casarão e das casas vizinhas. Ajudava um pouco na lavoura e principalmente montava nos cavalos que corria nos campos secos de pedra e sol, conduzindo os bois e até uns bichos menores, chifrudos que se chamavam de bés. A comida era sempre muita, e ao contrário do que acontecia na aldeia de Donana, ali eu comia junto com as pessoas do casarão. Alguns achavam um divertimento fora do comum passar a mão na minha cabeça, fazer cócegas na minha barriga e me chamar de Tiquinho. Outros tinham umas brincadeiras menos divertidas e mais parecidas com os de Jeromo, que costumavam apreciar, mas Dona Meiria me protegia de todos eles e eu, muitas vezes, me sentia como Carolina. Botava umas caras falsas e fingia uns choros só para ver a dona da casa me salvar daquele povo. Era a única criança da casa e Dona Meiria e o Tião, o velho, não tinham filhos. Os irmãos e irmãs, a mãe e os sobrinhos de Joisé eram outras pessoas com quem eu convivia. Mas havia ainda por ali aqueles que trabalhavam para eles e com quem me encontrava nas viagens, no plantio, no trato com os animais ou nos serviços gerais da aldeia. Entre eles haviam alguns meninos e meninas com quem eu brincava e até também de vez em quando brigava. Esse moleque monta muito bem, falava Dunca, irmão de Joisé, que era um dos meus mais chegados. E como ordena, parece adulto. Opa, concordava Ilhão, o seu primo. Porém,
Quem mais parecia feliz com a minha presença na casa era a dona Meriá. E eu só podia achar que alguma coisa estava errada, porque sabia já de algum tempo não era normal que os brancos tratassem os negros com tanto carinhos e risinhos assim, de maneira que tinha sempre um pé atrás, certo de que viria o dia, de que chegaria o dia em que o meu corpo já mole, de tão desacostumado que estava de levar lambada, voltaria a lamber a ponta da chibata de novo. Mas Dona Meriá queria me convencer de que tudo no mundo, de que ninguém jamais me faria nada de mal ali. Tu és o meu filhinho, dizia ela várias vezes, baixinho, porque o velho Tião, com cabelo branco, não podia escutar essa conversa de jeito nenhum. E se escutava, ficava o mais das vezes com uma irritação tão grande que só passava quando saía de casa, dava vários chutes numa touceira de capim, mordia diversas vezes o seu chapéu, que era o nome do pano que cobria a cabeça de todos por ali. Soltava raios no pau de fogo e gesticulava bastante, conversando não sei com quem, deuses invisíveis, eu acho. O milagre do grandiosíssimo Pai, uma branca, que pare um preto, onde já se viu isso? Reclamava quando via Dona Meriá cheia de dengos para o meu lado. Nunca viu vaca preta parir branco? Homem, tá maluco, é? Ah, pois, és uma vaca então? Maravilha das maravilhas, vim-me do reino para me casar-se com uma quadrúpede, dizia ele. Não me insulte, homem, sabe do que estou a falar, sabe muito bem. E falas, pensei que mugisses. E lá se ia para fora da casa, desferir pontapés no vento, esmurrar umas quantas folhas, morder as mãos fechadas, insultar todos os passarinhos que aparecessem bem na sua frente. Nessas horas, ela olhava para mim, sorrindo como sempre, com seus olhões imensos que me lembravam de Uembu e dizia: Não ligue, não lhe dê importância, são os fígados, está sempre com fome, é assim mesmo. E então preparava não sei que guloseimas deliciosas que só ela mesma sabia fazer. O cabelo de algodão devia ser pelo menos uns 100 anos mais velho que ela, que parecia ter a idade da minha mãe, e para uma branca era bem bonita. Quando eu não estava em viagem nos campos ou cuidando do trabalho da aldeia, Dona Meriá se sentava comigo para conversar e principalmente brincar de números e palavras. No começo achava o jogo maçante e não dizia nada para não entristecê-la. Mas depois acabei tomando gosto e não queria outra coisa a não ser estar ao lado dela jogando aquele jogo. A brincadeira consistia em unir traços e rabisco. Foi através dela que descobri, apalermadamente, que as palavras que os brancos diziam podiam ser desenhadas numa coisa chamada papel. Assim, talvez, através dessa mágica, podiam falar sem pronunciar nenhum som. Também conseguiam, talvez, através de feitiço, contar quantos bois haviam na aldeia, quantos objetos haviam na casa, e uma série de outras coisas tão impressionantes que nem minha tia Quifufunha, que possuía grande intimidade com os deuses, tinha sido capaz de descobrir lá na minha aldeia. E era tudo tão fácil e gostoso que em pouco tempo eu já fazia aqueles rabiscos como gente grande, sem precisar da ajuda de Donana nem nada. Donana não, de Meriá nem nada. Passei a decifrar uma grande quantidade de palavras desenhadas e a revelar inúmeros mistérios escondidos por detrás dos traçados dos números. O que mais me entusiasmava eram as histórias e as palavras mudas que contavam relatos de aventura, caçadas, viagens, amores, medos que brotavam como semente de um negócio chamado livro. Eu adorava ler. Foi numa dessas coisas enfeitiçadas, feitas de folha de papel como as de árvore, mas cheia de desenhos e símbolos, que soube um pouco mais da história de Jesus.
Dona Meiriá adorava esse livro, e lá no casarão havia um lugar onde todos faziam preces para os deuses dos brancos. Na aldeia de Donana já havia conhecido a maioria deles. Eram simplesmente os mesmos deuses da minha aldeia natal, só que ali, com a sua eterna mania de complicar as coisas mais simples, os brancos trocavam seus nomes e até pintavam a cor da pele deles, deixavam mais brancos. Ficava imaginando a cara que não faria o vô Butá se visse aquela falta de respeito. Seria capaz de passar a cabeça por entre as pernas para morder o próprio traseiro. Mas eu não ligava, e até para agradar e chamar pelos nomes que os brancos lhes davam, agradavam a Dona Meiriá. A ignorância era uma coisa que não se cura facilmente. Para que criar confusão? Com o tempo, até o velho Tião, de cabelo de areia, deixou de se aporrinhar com toda a minha presença. Às vezes, nas tardes quentes e preguiçosas, ia de um lado para o outro da casa inúmeras vezes, como um bicho acuado. Depois de meia hora de andança, soltava assim como quem não quer dizer nada. Que fazes aí, ô pretinho? Estou lendo, senhor, estou lendo. E tu sabes ler, pretinho? Dona Meiriá me ensinou, senhor. Então, lê um pouco disto que estás a ler aí para mim, que estou com sono. Aí se sentava ao meu lado, fechava os olhos, escutava o som das palavras desenhadas no papel que eu ia lhe soprando nos ouvidos. Outras vezes, nas noites silenciosas, quando o meu peito queimava feito fogo e ele me pegava debruçado sobre o fundo curvo do céu, onde via a imagem dos meus pais, dava um pontapé de leve na ponta do meu nariz e perguntava: queres frutas, pretinho? Quero não, senhor. Umas mangas boas. Vamos, come. Obrigada, senhor. Atente bem. Se chegares na mangueira antes de mim, as mangas serão todas tuas, pretinho. Aguçado pela competição, tentava correr e alcançar o pé de manga que ficava do outro lado da casa. Mas ele me segurava pela barriga e os dois rodávamos gargalhando pelo chão. Ao final, íamos catar as frutas juntos e quando comíamos, ele me contava a história de quando era menino numa terra distante chamada Portugal. Assim se passaram muitos meses, até que José sarou, voltou a andar pelo casarão e por fim já estava pronto para novas viagens. Reacendeu-se em mim a esperança de reencontrar os meus pais, e então eu vibrei de alegria. Quando vamos partir? Perguntei a ele certo dia. Depois de amanhã, disse. Aquela noite, quando fui dormir, sentia como se o meu corpo houvesse evaporado e eu fosse todo feito de alma, luz e vento. Tinha a impressão de que podia voar e me vi várias vezes em Olinda. Ou Olinda, como alguns diziam, abraçando a minha mãe e beijando meu pai. Estás alegre hoje, Tiquinho? Falou Dona Meiriá com um sorriso bom que me levava do colo para o meu chão de palha. Muito, Dona Meiriá. A senhora nem imagina que... Tiquinho, interrompeu ela, não quero mais que me chames de dona. Por favor, te peço. Andei falando com o Tião e... Bom, Tiquinho, de agora em diante, quero apenas que você me chame de mãe. Considera a mim tua mãe, pois tu és, a partir de hoje, meu único filho. Já estamos providenciando os papéis. Será será o nosso herdeiro. Eu, tu e Tião somos, desde já, uma família. Sabe, eu te amo mais do que qualquer outro. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, disse ela. Dizendo isso, ela então me abraçou, me beijou diversas vezes, com o coração descompassado, derramando lágrimas de felicidade. Por fim, envergonhada, deixou-me a sós, limpando o rosto, e se afastou pedindo desculpa, trêmula de felicidade. Senti que meu coração se partiu em 300 pedaços e meu corpo se rachou dividido em dois. Que tristeza, que dor, que dificuldade tremenda de respirar. Como podia dizer a Dona Meiriá que eu estava de partida? Como, depois de tudo que tinha me falado, seria capaz de lhe contar que
A minha mãe era outra, que eu estava indo embora para cair prostrado, sem vontade nem de viver. E chorei, 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 até o dia raiar.